Sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, nessa manhã fria, um pouquinho gelada, não é isso? Nós nos reunimos para cultuar ao nosso Deus. Foi dito aqui, no momento de oração, Deus, Ele nos sonda, Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos, Deus conhece a nossa família, pessoas que nos conhecem, pessoas que sabem de fato quem nós somos. Nessa manhã eu tenho uma expectativa muito grande de que Deus fale conosco e de que nós nos sujeitemos à orientação da palavra de Deus. Não só os que estão presentes aqui, aqueles que acompanham a nossa série de sermões na internet. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Vocês já perceberam, este é um tema muito precioso, peculiar para todos nós. Diz respeito ao lar cristão, à família. Hoje, marido e mulher. Nesta perícope que Paulo escreveu. A família recebe muitos ataques de todos os lados. Isso não é novidade para ninguém nessa manhã. Muitos movimentos antigos, outros um tanto recentes na história da igreja, que lutam e têm lutado contra o conceito bíblico de família e contra o conceito ou a estrutura bíblica para o casamento. Vivemos uma revolta contra esse ensino. É uma revolta, no mínimo estranho. Muitas frentes nós temos: ideológicas, militância, o relativismo. O relativismo coopera muito com isso. Movimentos como o feminismo, que já está na terceira desdobramento, segundo historiadores, que para mim nessa última versão é um câncer. De outro lado, entre nós casais, mesmo cristãos, encontramos dificuldade em relação à vida conjugal. Pessoas diferentes, mas que se uniram diante de Deus em votos e promessas. Por vezes, homens com conceito errado do que é ser homem, homens que não entenderam o que significa ser homem, de maneira geral eu digo isso. Mulheres que são abusadas, que recebem tratamento abusivo por falta de compreensão, até mesmo de machismo. Mulheres que não compreenderam o que significa
o conceito errado do papel que a mulher tem, que mulheres, geralmente mulheres mais novas, que são moldadas por movimentos da sociedade e adotam ideias que elas nem sabem de fato a raiz e qual é o pressuposto daquilo ali. Hoje tem muito isso. Tantas coisas, queridos, poderíamos introduzir aqui, nessa manhã, existentes, que tornam esse assunto de mais alta importância para a igreja. Mas apesar de tudo isso, você pode introduzir mais outras coisas aí que devem ter passado no seu coração, na sua cabeça hoje. Mas apesar de tudo, a igreja do Deus vivo, que é a coluna e o baluarte da verdade, a igreja continua marchando na defesa da fé, na defesa do evangelho, na defesa das doutrinas bíblicas, na defesa dos valores e dos princípios cristãos estabelecidos por Deus para a família, para a igreja e para o casamento. Para ambos, Deus fez isso para o nosso próprio bem e para a sua própria glória. Essa é a primeira consideração que eu queria fazer nessa manhã, em relação ao conceito de casamento e família. Outra coisa, que é para introduzir diretamente o texto, a Bíblia nos diz, e esse é o ponto nessa manhã, a Bíblia, no que diz respeito ao casamento, o homem e a mulher, e monogâmico, esse é o padrão de Deus, ela não ensina um sistema de igualitarismo. Já vou explicar. Mas o que a Bíblia ensina é um complementarismo. Você não tem na Escritura um sistema de igualitarismo, mas você tem um sistema de complementarismo. Ou seja, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, criados à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, diante de Deus, não há inferioridade e não há superioridade. Um não é maior do que o outro. Um não é melhor do que o outro. Todavia, entretanto, Deus nos criou com funções diferentes, com papéis diferentes, que se complementam. Essa é a estrutura de Deus para o casamento e para a família. Deus é o Criador. Quem é da engenharia sabe isso também. Quem cria estabelece as normas. Deus é o Criador, Ele estabeleceu o padrão que Ele quis. Deus fez para o próprio bem da família, do casamento, do casal, para o ajuste, gozo, alegria, e para que vivam uma vida cheia do Espírito Santo, que é que nós entramos na contextualização do sermão dessa manhã. A passagem que lemos aqui, ela está totalmente relacionada com a passagem anterior que nós meditamos, em que, pela última vez, Paulo utilizou essa estrutura, essa dinâmica do despir-se, renovar a mente com o entendimento com a palavra de Deus e vestir-se do novo homem. Efésios 5,18, Paulo disse pela 8ª vez: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, no verso 18 do capítulo 5, nós temos a ordem, o imperativo: enchei-vos do Espírito. Dos versos 19 a 21, nós temos como cumprir essa ordem. Como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Então você tem um imperativo seguido de 5 particípios gregos. Eu falei isso no domingo passado. Ou de 5 gerúndios, que é tudo com ando, endo, indo, né? Como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Verso 19 a 21. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. 4 coisas para nós nos enchermos do Espírito Santo: falando entre nós com salmos, entoando e louvando o Senhor de todo o nosso coração, agradecendo a Deus por tudo, e em 4º lugar, Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como nos encher do Espírito Santo? Sujeição mútua. Sujeição mútua. Hoje, o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros, ele é a base para o que vem até o capítulo 6, verso 9.
Se você vê na sua Bíblia aí. Porque, isso aqui é importante, no texto grego, o verso 22, no texto grego, Paulo nem repete o termo sujeitar. Não tem. Você tem no verso 21 assim: sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Aí no verso 22 o texto grego diz: as mulheres ao próprio marido. A nossa tradução introduziu as mulheres sejam submissas, mas no texto grego é literalmente: sujeitando-vos uns aos outros, vírgula, as mulheres ao marido, ao próprio marido. E ele vai tratar então dessa sujeição mútua, em explicação de como podemos ser cheios do Espírito Santo. Tá? Este bloco aqui, do capítulo 5, verso 18 ao 6, 9, é um bloco só, é um mesmo assunto, tá certo? Paulo está dando sequência, explicando como podemos cumprir a ordem de sermos cheios do Espírito Santo. E essa ordem é cumprida na família e nas relações sociais. Aqui nós temos o primeiro exemplo de como cumprir essa ordem, marido e mulher. Se você vê no capítulo 6, versos 1 a 4, é o segundo exemplo, entre pais e filhos. E dos versos 5 a 9 é o terceiro exemplo, entre servos e senhores ou patrões e empregados. Essa é a estrutura do texto. Ou seja, hoje, com vistas a sermos cheios do Espírito Santo, ou como alguns entendem como um comportamento característico de alguém que é cheio do Espírito Santo, nós podemos compreender a relação entre homem e mulher. Então eu já posso introduzir aqui algo importante. Como você, querida irmã, como esposa, vive, diz se você será mais ou menos cheio do Espírito Santo. Você, meu irmão, e eu também, como nós vivemos para com a nossa esposa, dirá se seremos mais ou menos cheios do Espírito Santo. Dando sequência, você, pai, como vive como pai, dirá se você será mais ou menos cheio do Espírito Santo. Filhos, como você obedece os pais, dirá se você será menos ou mais cheio do Espírito Santo. Patrões, como você trata os seus empregados, dirá se você será mais ou menos cheio do Espírito Santo. Servos, empregados, no seu trabalho, como você trabalha, dirá se você será mais ou menos cheio do Espírito Santo. Essa é a estrutura de Paulo. Tá? Hoje nós veremos então o papel da mulher no casamento, dos versos 22 a 24, com vistas a ser cheio do Espírito Santo, e o papel do marido no casamento, dos versos 25 a 32 ou a 33, que é a conclusão de Paulo, com vistas a sermos cheios do Espírito Santo. Então vamos para o primeiro ponto, verso 22 a 24, o papel da mulher no casamento, visando a plenitude do Espírito. Veja aí, primeiro nós temos a ordem, no verso 22. A ordem é muito clara. É isso mesmo que diz o texto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Estamos com base no verso 21, de sujeição mútua, para sermos cheios do Espírito. As mulheres ao próprio marido. O texto, ele é isso mesmo. As palavras foram traduzidas perfeitamente. É isso mesmo que o texto está dizendo. O que é submissão? Ou sujeição? Submissão significa literalmente submeter-se. Ou sujeitar-se, que é o verso 21. A expressão, é o verbo que é utilizado no verso 21. Obedecer também pode ser traduzido. Aqui diz respeito a uma sujeição a uma autoridade que é apropriada, que envolve o reconhecimento de uma estrutura ordenada. É esse o conceito. Submissão é uma sujeição, aqui no contexto da esposa ao marido, a uma autoridade apropriada, mas que parte desse reconhecimento
esse reconhecimento de uma estrutura que foi ordenada por Deus. Da parte da mulher, queridas irmãs, é reconhecer que na estrutura familiar existe alguém que tem autoridade sobre mim. Deus nos criou assim. Então a mulher, ela se coloca sob a autoridade do marido, reconhecendo esta ordem estrutural, onde existe alguém que tem essa autoridade no lar. É isso que significa o termo. Então essa é a ordem. Mulheres, sejam submissas ao próprio marido. Como? Como ela deve se submeter ao marido? O texto responde no verso 22. Como ao Senhor. Ou seja, a sujeição da mulher ao marido provém da sua sujeição primeira a Cristo, que é o cabeça da igreja. E o que Paulo está dizendo é que da mesma forma que ela se submete a Cristo, ela deve reconhecer essa estrutura familiar estabelecida por Deus, da mesma forma que ela se submete a Cristo, o cabeça da igreja, ela deve se submeter ao seu marido. Faz parte da sua piedade cristã. Quando Paulo diz como ao Senhor, é isso que ele está dizendo. Faz parte da sua piedade cristã se sujeitar à autoridade do marido, assim como ela se sujeita à autoridade de Cristo. Esse é o como. Dos versos 23 a 24, Paulo nos dá dois argumentos dessa ordem. Sujeitem-se ao marido como ao Senhor. O primeiro argumento está no verso 23. Veja o que ele diz aí. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Esse é o primeiro argumento de Paulo. Porque esta foi a estrutura criada e instituída por Deus para a família na criação. E que também está enraizada na Trindade. Nós lemos na liturgia 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Porque Deus é o cabeça de Cristo, e Cristo é o cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Essa estrutura, esse princípio, isso é muito importante para nós nessa manhã. Esse princípio de autoridade está fundamentado no relato da criação, na estrutura da criação e na Trindade. Ele é um princípio teológico e não sociológico, porque sociológico muda, pode mudar com o tempo, mas ele é um princípio teológico. Ele não está à mercê de mudanças sociais, de movimentos revolucionários ou mudanças culturais. Não está. Não enquanto houver Trindade e o relato da criação. Não. Enquanto existir Trindade, a doutrina da Trindade e o relato da criação, esse princípio permanece. Tá? Esse é o argumento de Paulo. Deus é o Criador, eu disse no início, e Deus estabeleceu as regras. Então, esta é a primeira razão da submissão da mulher, porque o marido é o cabeça da mulher, e ele acentua, como também Cristo é o cabeça da igreja. Como Cristo é o cabeça da igreja. Na sequência, o segundo argumento, veja como fecha o pensamento de Paulo, como, porém, a igreja, no seu segundo argumento, está sujeita a Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Tá? Na época em que vivemos, esse argumento de Paulo não é palatável, né? Não é muito palatável. Parece que desce grosso na garganta. Mas é por conta do contexto cultural, do contexto contemporâneo, da influência de movimentos como o feminismo e muitas outras coisas. Mas o argumento de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é que assim como a igreja, a noiva, está sujeita a Cristo, o noivo,
e ela se coloca sob a autoridade de Jesus, assim as mulheres devem ser em tudo submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, que Paulo disse no verso anterior. Com isso, não pense que vai ficar só nisso. 2 considerações eu gostaria de deixar aqui nessa manhã, nesse ponto, para encerrar o primeiro ponto. A primeira delas, eu vou repetir. Não é a base do texto dizer que há inferioridade ou superioridade entre homem e mulher. Jamais pode haver esse tipo de concepção, particularmente no meio da igreja. Jamais. O texto não se propõe a afirmar isso. Ambos são criados à imagem e semelhança de Deus, com valor intrínseco. Homem e mulher, mulher, você tem um valor intrínseco em você. Você é a imagem de Deus. Foi criada dessa forma. Você tem um valor intrínseco porque é portadora da imagem de Deus. Não há inferioridade ou superioridade. O homem não é melhor, o homem não é maior, e ele não pode se impor desse jeito. O que Deus fez foi ordenar papéis diferentes para o homem e para a mulher na relação conjugal, mas que se complementam para o bem do casal e para o ajuste do casal, para a felicidade do casal, que é o que nós chamamos de complementarismo, que é o que Paulo vai dizer aqui. Essa é a primeira consideração. A segunda, esta ordem de Paulo, bíblica aqui, não é absolutamente um pretexto ao homem, ou, falando de outra forma, essa ordem de Paulo não põe a mulher debaixo de um relacionamento abusivo por parte do homem, de maus tratos, de agressões, seja ela física e ou emocional. Deus não está legitimando o pecado por parte do homem. Não está. Até porque a submissão primeira da mulher é a Cristo. É a Cristo. A consciência do Filho de Deus, da Filha de Deus, é que a sua consciência deve estar cativa a Cristo, a palavra de Cristo, em primeiro lugar. Estes atos, se acontecidos, agressão física, emocional, 2 recomendações a igreja dá. 2 recomendações. Elas deve ser passível. Primeiro, denúncia às autoridades civis. Denúncia à autoridade civil, para que tome as devidas providências. E se, que Deus livre a igreja disso. E se, segundo lugar, for o caso, se for um cristão membro de uma igreja, denúncia ao conselho da igreja, tomaremos as devidas providências. Tomaremos as devidas providências. Porque, atenção nisso, queridos, ao dizer Paulo aqui, as mulheres em tudo, é a expressão que ele utiliza, sejam sujeitas ao próprio marido, Paulo está pressupondo no seu texto escrito um marido que é cristão, o marido que é temente a Deus e que não irá submeter a sua esposa à vergonha, à humilhação e à violência ou à escravidão. Ele está pressupondo um marido que é sujeito a Cristo, que ama a Cristo, que é fiel a Cristo, porque nesse ponto, se isso não acontecer, ela não está obrigada a se submeter. Ela não é obrigada a se submeter, nesse sentido. Eu estou pressupondo o lado negativo do marido, que eu mencionei agora há pouco, porque a sua obrigação primeira é ao Senhor. Está claro isso? As 2 observações? Muito bem. Dito isso, entretanto, ao marido cristão, fiel a Cristo, ao marido que ama o Senhor Jesus Cristo,
O que a Escritura nos ensina é que nessa relação conjugal entre marido e esposa, a esposa deve reconhecer esse princípio de autoridade e, portanto, se submeter ao seu marido, da mesma forma que ela se submete ao Senhor Jesus. Porque Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Nós lemos 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1. Mulheres, sejam vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Esse é o texto da palavra de Deus. Então, minhas irmãs, a ordem é essa aqui, verso 22. Sejam submissas ao próprio marido. Como? Como ao Senhor. Por quê? Primeiro argumento, porque o marido é o cabeça da mulher. Verso 22, 23 e 24. Como Cristo é o cabeça da igreja. E verso 24, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas ao seu marido. Então, querida, esse é o projeto de Deus para a família. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. É o melhor de Deus para a sua vida. É o melhor de Deus para a sua vida e para o seu lar. Esse é o papel que Deus lhe deu. Sujeite-se à vontade de Deus. Não tem nada mais frutífero, precioso do que você se submeter à vontade de Deus. A vontade de Deus é vida. É vida no casamento. Segundo, quem ainda não casou, case no Senhor. Case no Senhor. Por quê? Com isso você estará obedecendo à vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus, é no Senhor. E segundo, você terá muito menos dificuldade de cumprir essa orientação do texto. Você terá muita dificuldade de cumprir essa orientação do texto, quando não é no Senhor. E terceiro, se a sua situação já é existente, a orientação é de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1. Mulheres, sejam submissas ao marido, para que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da esposa. Não é no muito falar, é pelo procedimento. Procedimento, essa é a orientação. E creia que Cristo pode mudar qualquer situação, tenha paciência. E por último, se você quer ser cheia do Espírito Santo, esse é o primeiro exemplo que Paulo fornece. Mulheres que queiram ser cheias do Espírito Santo, este é o exemplo que Paulo oferece nessa manhã. Agora vamos para o papel do marido no casamento, versos 25 a 32. Não sei se vocês perceberam aqui a quantidade de versículos a mais. Quem percebeu? Mulheres 22, 23, 24. Maridos 25 a 33. Então tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa aí. Mas ele também deve cumprir essa ordem do verso 21 de sujeição. A ordem é sujeição mútua. A ordem do verso 21, com vistas à plenitude do Espírito, é de sujeição mútua. O marido também cumpre isso. Vejam aí então, o verso 25, a ordem é clara. Maridos, amai vossa mulher. Esta é a sujeição do homem no texto. Porque a gente pensa que sujeição, a gente só fica pensando em questões de... no mesmo padrão da mulher de autoridade. Porque submissão, sujeição é isso, você né? Você se coloca debaixo da autoridade de outro. Mas a sujeição do marido é essa aqui. Amai vossa mulher. Porque é interessante que Paulo não destaca aqui no verso a autoridade do homem. Pelo contrário, o que ele destaca aqui é que a sujeição do homem está nele amar a sua esposa. E assim ele cumpre o verso 21. Assim o marido cumpre o versículo 21. Amando a sua esposa. Amar como? Como é que o marido deve amar a sua esposa? Verso 25 na parte B. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meus irmãos,
Que confronto, não é verdade? Que confronto. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A ordem de amar como Cristo amou a igreja. A minha pergunta, ou a pergunta que fica nessa manhã: como é que Cristo amou a igreja? O próprio Paulo responde: Cristo se entregou por ela. Cristo se entregou. Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe que tipo de amor é descrito aqui? É o amor sacrificial. É o amor incondicional. A eleição, ela é condicional ou incondicional? Ela é incondicional. Deus elege incondicionalmente, não é com condições, porque senão ninguém seria salvo. Se houvesse condições, ninguém passava no crivo. É incondicional. O amor de Cristo pela igreja é incondicional. E a exortação de Paulo é para que os maridos amem a sua esposa incondicionalmente, sacrificando a si mesmos por ela. E o exemplo é Cristo. O exemplo é o Senhor Jesus, é imitar o amor de Cristo. Aliás, ele disse isso no capítulo 5, verso 1. Ele inicia dizendo, o capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O amor, uma imitação ou um modelo de amor que está disposto a se entregar ou a entregar a própria vida pela esposa. Você sabe disso? O amor de Cristo nunca foi abusivo. O amor de Cristo nunca foi egoísta. O amor de Cristo nunca buscou seus próprios interesses. O amor de Cristo, ainda que nós façamos algo errado, Cristo nunca nos abandona. Oramos aqui em confissão: Senhor, nós temos pecado, mas por que nós oramos em confissão de pecados no momento de culto? Porque nós temos a convicção interna que advém da Escritura Sagrada, de que Ele perdoa os nossos pecados, de que Ele não nos abandona, apesar de nós. Esse é o amor de Cristo. Ele não buscou os próprios interesses. Cristo nunca fez a igreja sofrer, mas foi em favor da igreja, foi um favor, um amor sacrificial, de renúncia, foi um amor pactual. Ele entrou em aliança com a igreja, ele fez um pacto da igreja, e é um pacto eterno, é um pacto que não morre, e ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. E essa é a figura. E aqui chegamos à conclusão, uma conclusão importante que talvez você não vai observar isso, não vai ouvir nunca isso numa telenovela, enfim, no entretenimento você não vai isso, vai ouvir exatamente ao contrário. Amor não é sentimento. Amor não é um sentimento. O amor bíblico não é um sentimento, é uma atitude. Amor é ação. Como é que Cristo nos amou? Se entregando por nós. Paulo diz: assim você deve amar a sua esposa. Então eu decido amar. Porque hoje a base dos divórcios é isso, na maioria das vezes. Eu não sinto mais. Eu não sinto mais. Eu não tenho mais esse sentimento de amor. Longe da Escritura e da palavra de Deus. Eu decido amar, portanto eu aprendo a amar. Deus nos uniu
E eu, a partir de então, eu decido amar. Eu aprendo a amar. Eu tenho atitudes dessa forma. E Cristo é o maior exemplo. Veja a descrição que Paulo faz desse amor de Cristo e do alvo desse amor pela igreja. Versos 26 e 27. Ele diz no final do verso 25, como é que Cristo amou a igreja, se entregando por ela, o alvo, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. Então, versos 25 na parte B, a verso 27, Cristo diz como é que ele amou. Paulo diz como é que Cristo amou e o alvo desse amor. 3 coisas. Cristo amou a igreja a ponto de sofrer e se entregar por ela, de dar a sua vida por ela. Segundo, a sua ação, o seu ato na cruz, não somente salvou a igreja, mas por meio do derramamento do seu sangue na cruz, ele santificou e ele purificou a igreja do seu pecado. E o verso 27 ele diz o alvo, por quê? A fim de apresentar a si mesmo essa igreja perante ele, santa, sem defeito, imaculada, irrepreensível, para um casamento, para esse aguardado encontro final, quando ele vier em glória buscar a sua igreja, a sua noiva, e onde nós estaremos em casamento com ele nas bodas do Cordeiro. E Paulo exorta aos maridos: amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Há tantas formas, meus irmãos, de o fazermos. Você deve estar pensando aí, né? Porque ao pregar a vocês, lembrem que o texto me confrontou primeiro. Essa é a tarefa do pregador. Ele fica na semana estudando exegeticamente o texto, extraindo as verdades do texto e aplicando para si mesmo. E depois ele traz, ele ensina, expõe e aplica para a igreja. Quantas coisas, tantas formas de o fazermos. Deus nos exorta a mudança de vida nessa manhã, a olharmos para Cristo e a percebermos o tipo de amor que Cristo demonstrou à igreja, e a nos constranger a partir disso, as nossas atitudes. Porque o amor bíblico é isso, é uma decisão. Eu aprendo a amar. Foi lido na liturgia, capítulo 3, verso 7. Vejam a gravidade de 1 de Pedro. Não é só Paulo que fala isso, Pedro diz isso também. Veja que 1 de Pedro 3, verso 7 aos maridos: igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil fisicamente, vaso mais frágil fisicamente, não intelectualmente ou de outra natureza, fisicamente. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida que ela. Vejam agora, para que não se interrompam as vossas orações. Para que não se interrompam as vossas orações. Nós somos responsáveis por viver a vida comum do lar, porque somos herdeiros da mesma graça da vida. Diante de Deus somos cristãos da mesma forma, homem e mulher. Você não é mediador da sua esposa. Você não é. A sua esposa tem um relacionamento com Deus. E nós deveríamos prestar atenção nisso e tomar cuidado com isso. Não brincar com isso. Ou a minha e a sua relação com Deus estará comprometida. Estará comprometida. Para que a sua oração não seja interrompida. Você ora e nada acontece. Talvez já tenha passado por essa experiência. Você ora, talvez seja o momento de verificar o seu coração e as suas atitudes. Eu já fiz isso. Diariamente. Deus, a minha vida. Porque eu não quero estar diante do meu Deus, orando ao meu Deus, e as minhas orações serem interrompidas. Amém, queridos? Esse é o primeiro argumento de Paulo.
amai a vossa mulher, marido, como Cristo amou a igreja, com o alvo de purificá-la, santificá-la e apresentá-la a si mesmo. O segundo argumento de Paulo é o verso 28 e 29. Está aí. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Só um tanto estranho, né? Parece até um argumento egoísta, que Paulo diz, Deus nos impele a pensar nisso. O ponto é esse aqui: não existe alguém tão tolo a ponto de naturalmente fazer mal a si mesmo, a não ser que esteja com algum distúrbio, passando por algum momento, dificuldade psicoemocional, ou alguma situação parecida. Mas ninguém naturalmente jamais odiou a si mesmo. Ninguém gosta de se machucar. Nós temos um senso de conforto e de autopreservação natural. De autopreservação. Paulo está dizendo que os maridos devem amar a sua esposa como a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes ele cuida de si mesmo e ele se alimenta, como também Cristo faz com a igreja, que é o seu corpo. O argumento de Paulo é o seguinte: ame e cuide da sua esposa como a si mesmo. Por quê? Porque o marido que entende, e ele vai definir isso no verso 31, é o contexto. O marido que entende que a sua mulher é na verdade a sua própria carne, ele irá tratá-la com cuidado e com amor. Porque é isso que nós somos, uma só carne. Uma só carne. Então, amando ela, cuidando dela, é cuidar de você mesmo. É o que ele diz no verso 31. Ele remonta a Gênesis 2:24. Por isso, porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Paulo cita Gênesis 2:24 para reforçar o que ele está dizendo: amar e cuidar da esposa como a si mesmo, porque nós somos um só. Uma só carne. Se você cuida e ama dela, você cuida e ama de si mesmo, porque nós somos um. E no verso 32, ele ilustra essa união poderosíssima com o relacionamento de Cristo com a igreja. Ele diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O homem e a mulher são uma só carne, assim como Cristo e a igreja estão unidos inseparavelmente. De maneira que o casamento, ele tipifica o relacionamento de Cristo com a igreja. É uma figura, a relação homem e mulher é uma figura do relacionamento de Cristo com a igreja. De tal forma que a união espiritual entre Cristo e a igreja é comparada à união de um homem e uma mulher no casamento, no matrimônio. Então Paulo diz: maridos, ame e cuide da sua esposa, porque somos um, como Cristo também faz com a igreja. Essa é a ordem, queridos. E Paulo conclui no verso 33, um resumo da sua... o resumo aos maridos é isso aqui: maridos, amai a vossa mulher como? Duas formas: como Cristo amou a igreja e como você ama a si mesmo. Esse é o resumo: como você ama a si mesmo. E ele, no verso 33, ele diz: não obstante, ou no entanto, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. É o resumo conclusivo da passagem de Paulo. Então, para concluir, meus irmãos, essa é a estrutura que Deus criou e instituiu para a família, particularmente a família cristã. Na família cristã existe o complementarismo. Entre um homem e uma mulher não há maior, não há melhor, mas existem funções distintas no casamento. E as nossas famílias,
As famílias da igreja devem refletir tal diferença. Devem refletir tal diferença, se queremos ser cheios do Espírito Santo. Deve começar por nós. Se você quer viver uma vida com a plenitude do Espírito de Deus, deve começar pelas famílias da igreja. Marido e mulher que não cumprem o seu papel no casamento como Deus ordenou, queridos, é um pecado contra Deus, é um pecado contra o cônjuge. Nós acabamos colocando em risco a felicidade conjugal, o bom andamento da família, e não glorificamos a Deus com isso. Ou seja, vivemos na contramão da vontade de Deus para o casamento. Mas o meu convite nessa manhã a todos nós é que voltemos à palavra de Deus, que aponta de fato os nossos papéis, porque, convenhamos, qual é a raiz maior dos nossos problemas? Pensando na nossa relação conjugal, qual é a raiz dos nossos problemas? É quando não vivemos de acordo com as funções que Deus deu a cada um de nós. Não é isso? Pode perceber. Quando não vivemos, quando passamos dos limites, trazem os problemas. Portanto, voltemos a Deus, nos arrependamos diante de Deus, e se preciso for, peça perdão ao seu cônjuge. Peça perdão a Deus, peça perdão ao cônjuge por todas as vezes que não agimos como deveríamos, ou todas as vezes que não refletimos na nossa vida o relacionamento de Cristo com a igreja. Eu digo aos casados, aprendamos com a Bíblia, sim, sempre, autoritativa na vida da igreja, mas aprendamos com os nossos erros também. Nós podemos aprender com a experiência, com os erros cometidos. Conversem, resolvam os problemas, não corram. Cristo nunca abandona a igreja, não abandone a sua esposa. Enfrentem juntos. Divórcio nunca foi a opção. Nunca. Não é a opção de Deus. Nunca foi. Casamento requer perdão, ajuste, respeito, voltar ao ponto, restauração, a vontade de Deus, harmonia. Perdoar, renunciar a si mesmo. Perdoem, peçam perdão e perdoem. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para a sua vida. Aos solteiros, se for casar, case no Senhor. Case no Senhor. Você não pode desejar viver com alguém aqui que não passará a eternidade com você. Você tem que pensar nisso. Desejar viver com alguém aqui, aos solteiros. Casou? Não se divorcie mais. Aos solteiros, você não pode desejar passar a eternidade com alguém aqui nessa terra, em poucos anos, com quem você não verá na eternidade. Então preste atenção. Cristo pode restaurar qualquer casamento. Cristo tem poder para isso. Se alguém está enfrentando problemas nessa manhã, no seu casamento, o seu socorro está em Cristo Jesus. Ele criou, Ele instituiu, Ele zela, Ele preserva e Ele pode restaurar. Busque, espere em Deus, tenha paciência. Tenha paciência. Esposa, marido, tenham paciência. Aguardem confiantemente no Senhor.